Olá, hoje eu quero abordar alguns tópicos que aprendi com o professor De Rose. Muitos desses tópicos podem parecer bastante óbvios, mas se você observar mais de perto, perceberá que há algumas sutilezas que somente a experiência poderia trazer à tona dessa forma. Será que podemos mesmo aprender com a experiência de outras pessoas? Bora pro vídeo. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte, especialista em reeducação comportamental. Mas antes de irmos diretamente para o conteúdo de fato, já clica no joinha, compartilhe com as pessoas que você conhece e se não for inscrito, inscreva-se. No final, comente o que você achar mais relevante deste conteúdo. O que eu vou trazer hoje, então, como eu falei no início, é o que eu aprendi com o professor De Rose. Depois eu quero trazer nos próximos conteúdos outros assuntos tais como a jornada do sucesso, o que a sua respiração tem a ver com o seu sucesso, paradigmas e crenças limitantes e outros assuntos de liderança e empreendedorismos voltados para as equipes, para os líderes, literalmente isso. O restante, tudo que você precisa para fazer com que o seu financeiro funcione, a sua contabilidade funcione, existem cursos especializados para isso. Não é a minha praia. O que eu quero trazer para vocês é como lidar melhor com a equipe, como a sua liderança pode ser cada vez melhor. Beleza? E tudo isso e muito mais eu aprendi diretamente com o professor De Rose. Tudo que eu vou dizer aqui eu coloquei em prática, bati cabeça, tive que corrigir a minha trajetória algumas vezes, mas tendo o professor De Rose como um mentor em minhas ações, principalmente na minha profissão, na profissão que eu escolhi, as coisas ficam muito mais fáceis. Lógico. E se você tem um mentor na sua profissão, agarre com unhas e dentes. Isso não tem preço, tem muito valor. Inclusive, você deve ter percebido que eu dei uma sumida do canal por um pouco mais de um mês. Mas se quiser saber um pouco mais de detalhes, vá lá no meu Instagram, que é o VDuartePro, procura lá meus últimos Reels, eu comento o que eu fiz durante esse mês de agosto. Mas, resumidamente, além de toda a minha formação que eu tive para chegar até aqui, eu fui para uma imersão em agosto, lá em São Paulo, para aprender mais, ainda mais, com os melhores dos melhores dentro da nossa rede De Rose. E ainda conviver com o professor, com o próprio professor De Rose, mais de perto ainda, aprendendo diretamente da fonte. Não tem preço isso, né? Então, mas muitos desses conceitos que eu quero abordar aqui hoje estão nos livros do professor De Rose. Mas o que considero o principal livro para qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança na empresa ou na sociedade é o seu livro Sucesso. Tá? Esse livro, ele traz alguns, eu não diria atalhos, mas ele te traz conteúdos e dicas para você ter consistência na sua jornada para o sucesso. Você não, talvez nem chegue mais rápido, mas você vai evitar muitas falhas que você teria se fizesse sozinho. E você pode querer ter sucesso na vida, na sua profissão, em seus estudos ou em seu negócio. Este conteúdo não é para quem não acredita que possa ter sucesso. E mesmo para você que já tenha sucesso, talvez essas dicas possam, esclarecer alguns pontos que possam estar travados na sua vida. Tá. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, você gosta de fazer filantropia? Então, uma dica do professor, se você quer fazer filantropia, beleza, mas primeiro tenha sucesso em alguma área da sua vida. Não tem como dar alguma coisa que você não tem para a pessoa. Se você não tem nada sobrando, você vai dar o que você tem. Tá, poderia ser desapego, enfim, mas seria legal se você desse o que você gerasse em sobra. Você fazer filantropia com o que você tem em abundância. Então, fazer filantropia é muito mais do que doar dinheiro, envolve doar tempo, então você tem que ter tempo sobrando. E no início da carreira, é imprescindível que invista o seu tempo para fazer o seu negócio, a sua profissão prosperar. Vai chegar em um momento em que se atinge uma certa estabilidade financeira, uma certa estabilidade de tempo, então você poderá doar parte disso que você tem sobrando para ajudar muito mais gente sem você se prejudicar. Atitudes que te predispõem ao sucesso. Bom, são diversas atitudes que te auxiliam nessa jornada do sucesso.
Os soft skills compõem isso, como bom relacionamento, atitudes positivas, resiliência, atitudes afirmativas, boa comunicação, tudo isso compõe os conceitos contidos na reeducação comportamental do De Rose Método. Mas a que eu acredito que seja a principal, de longe, de todas essas, é relacionar-se bem com as outras pessoas. A terceira dica que eu quero trazer é: o trabalho não precisa ser fonte de sofrimento. Óbvio que não. Se você não está fazendo o que você ama, talvez você não tenha claro o seu propósito na vida. Quando se tem um motivo para trabalhar, não importa muito o que se faça, se tiver claro o caminho a ser seguido. Dessa forma, o trabalho torna-se fonte de muito prazer, mas se mesmo assim ainda você estiver sofrendo, o que lhe impede de fazer o que realmente faz o seu coração bater mais forte? O que te amarra para você continuar fazendo isso que você faz? Por que você não troca de profissão? Porque é tarde, porque já tem muitos anos investidos nessa profissão. Eu conheço diversas pessoas que realmente se tornaram pessoas felizes quando mudaram essa forma de enxergar o que já faziam ou ressignificaram a sua vida em relação ao trabalho. E nessa toada, nós temos aí o tal do paradigma do emprego. Isso foi outro ponto primordial na minha vida. Nós somos educados desde crianças, lá em casa, para crescermos e conseguirmos uma vaga de emprego oferecido por alguém que empreenda. Depois nós vamos à escola para adquirirmos ainda mais conhecimento necessário para atendermos uma demanda de emprego que tenha no mercado. Raras são as famílias e escolas que oferecem uma visão empreendedora, mas sempre está em tempo de empreender e tem uma maneira correta de fazê-lo. Não saia fazendo de qualquer forma. Talvez essas dicas que eu venha trazer para você nessa temporada possa dar mais lucidez para que você consiga empreender de fato, mesmo sem largar o emprego que você está hoje. E ainda nessa toada de bons relacionamentos, de empreendedorismo, essa dica talvez valha muito para você. Não mate seus inimigos. Você precisa deles. O inimigo é declarado. Se ele é inimigo, ele já declarou para você que ele é inimigo, que ele não gosta de você. E é sempre bom mantê-lo muito perto. Um inimigo vai sempre lhe criticar e fazer de tudo para te derrubar. E mantê-lo muito perto é mais fácil você superar-se a cada instante e aprender com as críticas que você vai receber. Pare para pensar. Se você não tiver alguém que te tire da zona de conforto, você vai ficar sempre onde você está. Por mais que pareça incongruente, isso também pode ser extrapolado para o mundo empresarial, para o mundo de negócio, considerando a mesma afirmação aos concorrentes. Não mate seus concorrentes, você precisa deles. Se você elimina os concorrentes, os inimigos concorrentes, você também entrará nessa tal da zona de conforto e a sua empresa nunca mais vai progredir. Outra dica importante: não sofra acidentes, não destrua o seu carro, não ponha fogo na sua casa. Claro que a gente não faz isso de propósito, mas a gente se expõe a riscos desnecessários. Isso acaba colocando seus negócios em risco. Consequentemente, poderá colocar em risco a sua família e as pessoas que dependam de você e que você tanto ama. No melhor dos casos, você vai ter só prejuízo financeiro, mas por precaução, faça seguro de vida, seguro do seu carro e da sua casa. Nada vai lhe substituir na sua falta, mas não precisa quebrar a família junto com qualquer inconsequência que você se colocar, quando você se coloca em risco. Então, proteja as pessoas que você ama. Uma outra dica que parece bastante... pode parecer até piada. Seja honesto. Mas ela não é piada. Ser honesto vai muito além de não roubar ninguém. A honestidade tem uma abrangência muito grande, envolvendo desde como você administra o seu tempo, como você respeita o tempo das outras pessoas, se você chega no horário marcado, se faz o que diz, se não trai o cônjuge, se não trai a família, amigos ou qualquer outra pessoa que tiver algum acordo, e por aí vai. Ser honesto é cada vez mais difícil conforme o número de pessoas com quem você convive, a posição que ocupa na empresa e na sociedade.
e conforme a sua exposição às mídias. Quanto mais relevante se tornar, mais imprescindível é ser honesto. Mas não espere chegar lá, vá treinando desde já. A sua linguagem pode conduzi-lo ao sucesso. Não importa a sua classe social, mas a linguagem que utiliza diz muito do seu nível social, sim, a região onde você mora, o time que você torce, o seu país de origem, a sua filosofia de vida, e por aí vai. Mas o que podemos entender como linguagem? O que vem primeiro na nossa mente é como falamos e o vocabulário que utilizamos. Mas a linguagem vai muito além da verbal. Você se expressa em como se veste, como é a sua linguagem corporal, como você fala com o corpo, como são as suas atitudes, como mantém a organização e limpeza do seu carro, da sua casa, como cuida do seu cabelo, barba, unhas, pele e até como se alimenta e os lugares que você frequenta. Então eu quero dizer que você pode ser quem você quiser ser, tá? Aqui não tem uma obrigatoriedade, não tem uma caixinha que você tem que se encaixar. Você tem essa prerrogativa e liberdade para continuar sendo quem é, mas como consequência continuará tendo os mesmos resultados que tem hoje, não tem milagre. Se você quiser fazer parte de algum grupo social, você tem que agir como esse grupo exige que você haja. Inconsequentemente, nós já fazemos isso desde criança, mas geralmente os grupos que queremos pertencer nem sempre colaboram para o nosso sucesso. Então, linguagem é tudo. As pessoas se identificam por essa proximidade de linguagem, de gestos, de comportamento. Então, procure observar ao seu redor o grupo que você mais frequenta, se você está satisfeito com os resultados que esse grupo tem, o resultado que você tem por conta de estar nesse grupo. Se não, está na hora mais do que na hora de mudar desses grupos de convivência. Uma outra dica que eu aprendi com o professor De Rose é que se você quiser conhecer o responsável pelas suas dificuldades financeiras, não tem jeito de falar isso mais sutil. Olhe-se no espelho. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais me convenço que é muito comum culpar qualquer outra coisa, pessoa ou circunstância. Mas eu tenho a consciência que os resultados que tenho hoje são porque eu fiz por onde para chegar onde cheguei. E não cheguei onde eu gostaria ainda porque eu não fiz o necessário. Olha, eu não estou dizendo que uma pandemia ou mudança de regime de governo não atrapalhe. Qualquer plano é atrapalhado por essas circunstâncias que acontecem. Mas se estiver atento a qualquer mudança, você precisa mudar rapidamente para se adaptar à nova realidade, mais rápido. Com isso, você poderá ter os resultados que você deseja. Talvez você demore um pouquinho mais, mas vai chegar onde você deseja. E não esqueça que o mundo ele está em constante mudança. Adeque-se na mesma velocidade. Mas afinal, o que é o sucesso? Bem, quando o professor De Rose ele foi questionado por uma jornalista o que seria o sucesso para ele, seria ganhar muito dinheiro? Seria ter muita fama? O que para ele seria ter sucesso? E então ele respondeu: ter sucesso significa que a vida toda fiz o que me deu satisfação, algo em que eu acredito e que é útil às pessoas. Ter sucesso significa que consegui permanecer nativa na minha profissão por mais de 50 anos, o que no nosso país já constitui uma proeza. Nesse momento, o professor tem 62 anos de profissão. Olha isso é realmente uma proeza. Ter sucesso significa que eu exportei o nosso produto cultural para a Europa, Estados Unidos e outros países. Significa também que escrevi mais de 20 livros, hoje tem mais de 30, que hoje são publicados em diversos países da América e da Europa. Significa ainda que eu formei alguns milhares de jovens na minha profissão e também significa que sim, ganhei o suficiente para viver com dignidade e não precisar me preocupar mais com dinheiro. É fenomenal esse significado do que é o sucesso. E para você, o que é o sucesso? Coloca ali nos comentários. Talvez o seu significado de sucesso
seja completamente diferente do que o do professor ou do meu, mas isso não importa. O importante é você saber o significado do sucesso para você seguir nessa trilha, nessa jornada, sem se desviar do caminho. A partir dali, desse exemplo do professor De Rose, desse significado do que é o sucesso para ele, eu pude perceber que sucesso tem mais a ver com legado que com qualquer dinheiro que se possa ganhar, mas sem se desdenhar do dinheiro que vier a acumular, né? Faz todo sentido. E por fim, eu quero trazer para vocês os axiomas. Os axiomas. Para entendermos melhor o conteúdo dessa lista de aprendizado comportamental criada pelo professor De Rose, vale ressaltar que axiomas são verdades inquestionáveis e universalmente válidas. Estes axiomas são muito mais antigos que o livro Sucesso, mas que você pode perfeitamente complementar as dicas dadas no livro. Vamos então a essas verdades. Primeiro axioma: não acredite. Aqui o professor De Rose ele não pede que você duvide. Entenda que para tomar qualquer decisão, mesmo aquelas mais inocentes, lembre-se que a informação que chega até você tem sempre o ponto de vista da pessoa que lhe trouxe essa informação. Ou pelo, sei lá, o interesse de alguém que acredita que o que está sendo dito é a verdade, ou algum interesse financeiro, como, por exemplo, a propaganda. Então, confirme primeiro a informação com a fonte, sempre que possível, e não tome decisões pautadas em apenas um único ponto de vista. 2. Segundo axioma: dar segunda chance é dar uma segunda oportunidade para que a pessoa repita a mesma atitude. Não entenda aqui como se você não devesse dar uma segunda chance, não é isso que está sendo dito. Quem cometeu aquela determinada atitude que você não gostou, você vai dar uma segunda chance, você não pode ser inocente de acreditar que essa pessoa não vai fazer a mesma atitude, ela vai cometer a mesma atitude. O ser humano, ele é um animal de hábitos. Entender isso fará com que você possa contar com as pessoas certas, com os hábitos corretos para determinadas atividades. E por isso é importante observar como as pessoas agem de acordo com as circunstâncias para você não se frustrar. Elas não vão ter atitudes diferentes só porque você acredita nelas. Elas vão ter as mesmas atitudes e, se elas decidirem, elas vão mudar as atitudes. Mas, Vilmar, é tão óbvio isso, por que elas não mudam de atitude? Então, o ser humano é um animal de hábitos. Terceiro axioma: repassar a sua incumbência a terceiros é uma forma quase infalível de a tarefa sair errada. Você conhece alguém que faria as atividades que você faz muito bem, melhor do que você? Duvido. Tem atividades que sim, e que não afetam o seu negócio. Se você terceirizar, se você delegar, mas venhamos e convenhamos, ninguém é melhor que você para fazer determinadas tarefas. Dependendo do seu momento de vida, sim, aí vale a pena treinar alguém que realmente possa fazer as atividades, ou treinar mais de uma pessoa para fazer uma atividade que você sozinho fazia, que essas pessoas em conjunto talvez não façam tão bem quanto você, mas acabam fazendo as atividades a contento. E se você estiver ocupando uma posição de liderança, é imprescindível que aprenda a delegar. Esses detalhes, essas nuances são imprescindíveis. E você, obviamente, você não vai esperar a perfeição de quem você delegou as atividades. Tá? Você espera que elas façam a atividade a contento. Mas talvez chegue alguém que faça aquilo muito melhor do que você e você se surpreenda. Mas aí, meu amigo, é uma rara exceção. Quarto axioma: buscar orientação sobre qualquer coisa com fontes que não sejam de primeira mão é a melhor maneira de conseguir informações com um pará corrompido que conduzam você ao erro. Já falamos sobre isso. Existem algumas formas de aprender alguma coisa e uma delas é aprender com alguém. Este axioma, ele complementa o primeiro que nós falamos, o não acredite. Tá, mas o que é esse tal do pará? Essa é uma expressão em sânscrito que quer dizer tradição oral. A nossa memória ela é muito falha e buscar informações com alguém que ouviu falar ou aprendeu com terceiro, a chance dessa informação chegar distorcida é muito grande.
principalmente se a pessoa que lhe deu a dita orientação nunca a colocou em prática. Então ele vai chutar as coisas. Quando você quer um pitaco, uma orientação na sua vida, na sua profissão ou em alguma atividade que você esteja executando, procure escutar as pessoas que já fizeram aquilo antes. Mas aquelas pessoas que nunca fizeram, não sei o quanto que elas estão complementando para que você tenha sucesso na sua vida. Quinto axioma: deixar recado não funciona. Quando você deseja que algo seja feito por alguém ou que alguma informação chegue em determinada pessoa, fale diretamente com essa pessoa. Não acredite que a pessoa que está no meio do caminho dará a mesma urgência e importância que você esteja dando para determinada atividade ou que a informação chegue ao seu destino. Não acredite nisso. Se aquilo é importante para você, faça você chegar no destino final. Axioma número 6. Fazer surpresa quase sempre resulta em desastre. Uma vez, fizemos uma festa surpresa para minha filha aqui em casa. E ela estava completando ali 5 anos. Sabíamos que ela não gostava que cantássemos parabéns a você ou que batêssemos palmo. Então nós concordamos ali, éramos 6 ou 8 convidados, que não cantássemos e apenas esperássemos a reação da minha filha quando ela chegasse em casa. Então eu fui buscá-la na escola e quando eu abri a porta de casa, ela ficou atônita e começou a chorar compulsivamente, estragando o clima e a festinha que havíamos preparado para ela. Isso é um exemplo, mas toda e qualquer surpresa acaba gerando algum constrangimento ou desastre mesmo. Então procure não fazer surpresas. 7º axioma: tudo o que você disser chegará ao conhecimento da pessoa envolvida no comentário. O que você quer dizer que, se for para não chegar ao conhecimento da pessoa envolvida no comentário, não diga. Ou em algum momento terá que se explicar, poderá perder a amizade, o emprego ou um casamento. Tudo o que você diz vai chegar a essa pessoa. Ah, mas eu confio nesse meu amigo para quem eu estou dizendo. Beleza, mas um dia ele pode soltar sem querer essa informação. O segredo é seu. Essa informação que você tem é sua. Então, você está espalhando uma fofoca. Então, não seja o fofoqueiro, ou mesmo que seja verdade, não fale mal da outra pessoa, porque isso, no final das contas, vai chegar de uma forma distorcida e pode piorar toda a situação. 8º axioma: nada é aquilo que parece ser. Novamente, nos remetemos ao primeiro axioma: não acredite. Quando você observa algum acontecimento, se você não tiver todas as informações para tomar partido, seja neutro. Não dá para defender uma situação quando aparentemente tem-se apenas um único ponto de vista, sem poder analisar todos os ângulos necessários. Qualquer pressuposição pode se tornar uma catástrofe em relacionamento, ou mesmo em uma decisão que impacte suas finanças ou coloque você e sua família ou outras pessoas em risco. Então, pressuposição é a pior coisa que você pode utilizar para tomar decisões. Axioma número 9. Nada é verdade, tudo é percepção. Este axioma acaba complementando o anterior, pois a realidade é um reflexo dos nossos paradigmas, preconceitos, cultura e aquela história. É aquela mochilinha que nós vamos enchendo ao longo da nossa existência e, dependendo do conteúdo dessa mochila, vamos perceber as verdades de formas diferentes. E aí chega o axioma número 10, que tudo é relativo. Um bom exemplo é o preço das coisas. Normalmente, quando dizemos que determinada coisa é cara, estamos dizendo, na verdade, que não temos o dinheiro necessário para comprá-la. Quando dizemos que não temos tempo para fazer determinada atividade, estamos dizendo que aquilo não é importante para a gente naquele momento, ou não damos a prioridade necessária. Entender o que a pessoa está dizendo pode ser relativizado por conta de como a outra pessoa entende o que está sendo dito. Isto é, se colocar no lugar do outro, ter empatia, é uma coisa muito difícil, e aqui você pode perceber esse fato. Uma profissão que precisa entender muito bem a relatividade das coisas
é o tal do diplomata, que dependendo de como a outra pessoa reage ao que foi dito, poderá colocar a perder a paz conquistada ao longo de anos de negociação entre um país e outro. Então, você precisa adquirir algumas habilidades de diplomacia. 11º axioma: para o bem ou para o mal, tudo tem efeito colateral. A terceira lei de Newton, de mais de 300 anos, afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é resultado da interação entre dois corpos, ou seja, um corpo produz uma força e o outro corpo a recebe. Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que a toda ação correspondia a uma determinada reação, mas essa lei é muito mais antiga do que 300 anos atrás. Em sânscrito, tem um conceito mencionado nos Shastras antigos, nas escrituras hindus muito antigas, que é conhecido como karma, que nada mais é do que a terceira lei de Newton aplicada em tudo, e não apenas em corpos, mas em atitudes, em pensamentos. É a lei da ação e reação. E por fim, o 12º axioma: e-mail não funciona. Ele complementa, ele coloca tecnologia no 5º axioma, que é aquele de não deixar recados. A menos que você telefone perguntando se o destinatário conseguiu abrir e ler o arquivo. Mandar e-mail apenas é o mesmo que deixar recado. Pode cair na caixa de spam, pode não chegar ao destinatário se não anotou corretamente o endereço do e-mail. O destinatário pode ter uma rotina de visualização de e-mails diferente da urgência que você tem, que você gostaria que fosse lido, e diversas outras possibilidades. Então, quando você enviar um e-mail, mande uma mensagem por chat, um SMS, ou ligue avisando que enviou o tal e-mail e que espera que ele seja lido, ou que você espera que seja feita a atividade que está descrita ali no e-mail. Assim, você garante que a mensagem seja recebida pelo seu interlocutor em tempo para que seja tomada a devida providência. Então, só mandar o e-mail não adianta. Essas foram as dicas que eu trouxe de coisas que eu aprendi com o professor De Rose. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado dessa jornada. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, principalmente compartilhe com seus amigos, comente, tá? Tudo que eu disse aqui, você concorda, você discorda de algum aspecto. Dessa forma, você me incentiva a continuar gerando esses conteúdos e eu vejo que você está utilizando para alguma finalidade, tá bem? Um grande abraço e nos falamos no próximo conteúdo. Fui!